Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer. Estamos aqui em mais uma existência carnal para aprendermos. Deus, na sua infinita misericórdia, amor, justiça, nos concede constantemente oportunidades para corrigenda, para educação. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos, porque Deus não pune, Deus é amor. E por isso, nós precisamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede para que realizemos o nosso processo de educação moral, para que nós, através do esforço próprio, mudemos a rota da nossa vida. Gratidão a Ele por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E para isto, Ele nos deixou este código pedagógico maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, aos Espíritos amigos, os mensageiros de luz do Cristo nosso Senhor. Gratidão a todos eles que nos auxiliam constantemente em nossas escolhas ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, e hoje refletiremos com base na questão 314. Questão de número 314, que se encontra na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca das lembranças da existência corporal. Já estudamos vários questionamentos elaborados por Kardec acerca deste assunto, e o 314, ou a questão 314, ainda continua tratando acerca deste assunto. Então, Kardec formulou este questionamento da seguinte maneira: aquele espírito que começou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Então, assim, Kardec, já que está tratando acerca desta lembrança, ou das lembranças do nosso passado, em especial
da nossa última existência corporal, aquele espírito que veio à Terra e que veio com uma grandiosa missão e estava realizando o seu trabalho aqui na Terra, cumprindo a sua missão aqui na Terra e não conseguiu cumpri-la por completo e desencarna no meio da realização daquela tarefa ou daquelas tarefas, ele, aquele espírito, se sentirá, digamos assim, prejudicado ou irá lamentar no outro lado da vida, ou seja, no mundo espiritual, ele ficará lamentando não ter tido o tempo necessário e suficiente para a conclusão daquela tarefa? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira a este questionamento de Kardec: não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los ou a terminar aquelas tarefas. Então aqui os espíritos amigos sabiamente responderam a Kardec e a todos nós que, em especial, os espíritos esclarecidos, porque isto, via de regra, acontece mais com os espíritos esclarecidos ou espíritos evoluídos que vêm com grandes tarefas, grandes missões, eles não irão lamentar, porque eles sabem, eles têm certeza e verão que outros companheiros de jornada estarão aqui na Terra dando continuidade àquelas tarefas. Quantos espíritos que vieram à Terra, que temos relatos acerca das suas atividades, que desencarnaram sem concluir as suas tarefas ou sem ver o fruto das suas atividades sendo colhidos e retornaram para casa. E outros companheiros deram continuidade. Assim aconteceu com o próprio Kardec, que estava realizando a sua tarefa. Lógico que ele já tinha feito o trabalho de organizar o Pentateuco espírita, mas ele não tinha visto ainda o fruto do seu trabalho. Mas outros companheiros estavam ali próximos dele, estavam chegando, já estavam trabalhando com ele e deram continuidade às suas tarefas. O próprio Cristo, quando veio à Terra, deixou para nós este código pedagógico maravilhoso, de forma exemplificada, que foram as anotações feitas por aqueles primeiros seguidores, e retornou para o mundo espiritual, simbolicamente falando, porque ele continua constantemente conosco, mas aqueles primeiros seguidores, aqueles que ele convidou para os seus discípulos, deram continuidade às tarefas. Então é por isso que Kardec questiona a espiritualidade superior, se esses espíritos irão lamentar no mundo espiritual ver interrompidas as suas tarefas. E eles responderam assim: não, porque vê que outros estão destinados a terminá-las. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuar a sua tarefa, ou continuar aquelas tarefas. Seus objetivos sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, aqueles espíritos esclarecidos que estavam realizando tarefas aqui na Terra, ou que estiveram aqui na Terra realizando tarefas em prol do bem da humanidade, eles continuarão realizando tarefas no mundo espiritual também em benefício da humanidade, intuindo, incentivando outros trabalhadores
aqui na Terra, para que também realizem tarefas em benefício coletivo. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 314 e, na sequência, aprofundamos um tanto mais e continuamos estas reflexões, agora com Miramês, filosofia espírita, os comentários do espírito Miramês, a esta questão 314, e estes comentários se encontram no capítulo 8º, do volume 7º da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, e Miramês deu como título a este capítulo 8º, Trabalho Interrompido, conforme o questionamento de Kardec, o trabalho que foi interrompido aqui na Terra por causa da morte do corpo físico ou o desencarne. Então, Miramês, comentando esta questão 314, começa dizendo da seguinte maneira, que os trabalhos de alguma alma caridosa interrompidos na Terra pelo processo da desencarnação não são nem podem ser sinônimos de paralisação. Então, assim, Miramês começa nos lembrando que estes trabalhos não são paralisados e não podem ser tratados desta forma, conforme ele diz, não são e nem podem ser sinônimos de paralisação. Já no mundo espiritual, o espírito que viu o seu trabalho interrompido pela morte trata de inspirar seus companheiros que ficaram para a continuação do mesmo e, por vezes, a fazê-lo em ritmo mais acelerado do que quando ele estava à frente do ideal, em favor da coletividade. Então, aquele espírito que desencarnou, já esclarecido acerca da realização daquela tarefa ou de diversas tarefas, no mundo espiritual, ele irá trabalhar ainda mais, incentivando outros companheiros para que continuem as tarefas e até mesmo acelerem o processo para a realização mais rápida das atividades. Então, assim, Miramês nos lembra acerca deste assunto e continua dizendo da seguinte maneira: Deus não é Deus de limitações. Deus não é Deus de limitações. Ou seja, não irá esperar ou não será necessário esperar que aquele espírito que estava realizando a tarefa ou as tarefas aqui na Terra reencarne mais uma vez para que a tarefa tenha continuidade ou seja concluída. É lógico que em muitas situações o trabalho de evolução, que é individual e intransferível, nesse caso sempre é assim, deve ser assim, o trabalho de evolução individual, é preciso que reencarne mais uma vez para dar continuidade no processo de transformação. Mas aquele trabalho para o bem da humanidade, em prol e em benefício da humanidade, as grandes obras que constantemente são realizadas aqui na Terra, é um trabalho coletivo, que um começa, um tem ou vem com a inspiração de começar o trabalho, e outros darão continuidade. Quem sabe lá na frente aquele mesmo espírito que iniciou a tarefa retorna mais uma vez e se engaja na tarefa ou em algo parecido lá na frente para melhorar um tanto mais ou para ampliar um tanto mais aquele processo. Então, assim, Miramês lembra que Deus não é Deus de limitações, e tanto na Terra quanto no mundo dos espíritos existem legiões de almas preparadas para todos os trabalhos que o Senhor achar conveniente. Então, o trabalho não é de um,
ou não será de um, ou não o trabalho não será de 2 ou de 3. O trabalho é de todos nós. Então, conforme aqui Miramês lembra, Deus não é Deus de limitações. Então, assim, Deus conta com diversas e diversas almas preparadas para todos os trabalhos. Ninguém é insubstituível. Na realização das tarefas, ninguém é insubstituível. Você é insubstituível na condição de individualidade. Ninguém irá substituir a sua individualidade. Mas a realização da tarefa ou das tarefas, outros te substituirão. Quando nós nos encontramos aqui na Terra, realizando as nossas tarefas, os nossos labores aqui na Terra, por exemplo, na condição de um profissional, na condição de um empregado, e recebemos para isto e por isto uma remuneração, se trabalharmos naquela atividade até o final da nossa jornada laborativa, e chegarmos no momento de uma aposentadoria, por exemplo, encerrarmos a nossa participação de trabalho naquela empresa ou naquela instituição, nós iremos sair e o trabalho não será interrompido. Outros profissionais que chegaram durante a nossa caminhada irão dar continuidade, ou seja, nós não somos insubstituíveis na realização das tarefas. Outros chegarão e darão continuidade ou nos substituirão e em muitas vezes farão ainda melhor, porque já encontraram um trabalho em andamento, com uma estrutura, e darão continuidade, melhorando ainda mais o processo. Faz parte da lei do progresso, que é uma lei natural. Não é pelo fato de você ou eu, de nós, ficarmos durante muito tempo realizando uma determinada tarefa, que outras pessoas, quando nos substituírem, terão que continuar realizando aquela tarefa ou aquelas tarefas da mesma forma, sem nenhuma mudança. A lei do progresso não existiria se assim acontecesse. Então, é processo de melhoria constante. Então, é por isso que Miramês nos lembra que ninguém é insubstituível. Existe somente um espírito que não pode ser substituído. Então, aqui ele diz que existe somente um ser nas suas atividades que não pode ser substituído e jamais será substituído, que é Deus. Quando os trabalhos iniciados são interrompidos com o desaparecimento do Espírito que lhes deu início, é porque não estava na programação de Jesus, na programação de Deus, para que ele fosse realizado na Terra, ou então esse trabalho já tinha atingido seu objetivo. Porque em muitas situações, uma determinada pessoa pode estar, e já vimos, com certeza você também já viu, já presenciou isto, uma pessoa estava realizando uma determinada tarefa, numa determinada região, e desencarnou, e o processo simplesmente parou, desapareceu, ninguém deu continuidade. É porque estava na programação divina para que daquela forma fosse, ou não tinha que ter a continuidade, mesmo ao nosso olhar ou do nosso ponto de vista o trabalho não tinha sido concluído, ou que mais adiante outro irá retomar aquele trabalho e seguir adiante. Então é por isto que Miramês diz que quando os trabalhos iniciados são interrompidos com o desaparecimento do Espírito que lhes deu início, é porque não estava na programação de Deus e de Jesus para que ele fosse realizado na Terra, ou então que o trabalho já tinha atingido seu objetivo. Isso acontece muitas vezes, Podemos focalizar como exemplo
a monumental obra de Allan Kardec, conforme havíamos já antecipado em comentários este assunto. Então ele diz aqui: podemos focalizar como exemplo a monumental obra de Allan Kardec, cujas mãos generosas deram começo como revivescência do cristianismo original. Ele partiu para o mundo espiritual, ou retornou para o mundo espiritual, no ano de 1869, mais especificamente no dia 31 de março de 1869. E aí ele diz na sequência: ele partiu ou retornou e vem inspirando milhares de outros encarnados para a continuação da sua obra de luz, e para tanto tem a maior alegria quando encontra companheiros ou encontra alguém que desempenha o mandato com amor, partindo para fazer com perfeição o dever de ser útil à humanidade. Com certeza, Kardec e tantos outros trabalhadores de Jesus continuam no mundo espiritual, inspirando novos trabalhadores para a continuidade da tarefa. Quantos trabalhadores nesta seara realizaram tarefas grandiosas ao longo desses mais de 160 anos de doutrina espírita, ampliando e melhorando o entendimento acerca deste assunto? Então, assim ele diz e continua: estamos todos sendo chamados para cooperar na sequência da doutrina dos espíritos. Porque se não houvessem, ou se não acontecesse estes chamados, e também tendo a aceitação por parte de outros espíritos em dar continuidade, simplesmente desapareceria. Podemos pegar como exemplo o próprio Evangelho de Jesus, que colocamos como exemplo lá mais no início das nossas reflexões. Se não tivesse tido a continuidade da divulgação do Evangelho, teria morrido no nascedouro, teria ficado lá na época de Jesus com o próprio Cristo, e caso ninguém tivesse dado continuidade. Jesus convidou aqueles primeiros que aceitaram, e após a crucificação de Jesus, saíram pelo mundo divulgando o Evangelho de Jesus e foram arrebanhando outros trabalhadores para quando eles, e isso aconteceu, quando eles desencarnaram, a maioria absoluta foram assassinados, conforme o registro da história. Apenas João Evangelista ficou aqui conosco na Terra até a velhice e partiu deste mundo por morte natural. Então, mas eles, durante a realização das suas tarefas, foram arrebanhando outros trabalhadores, foram convidando, ou outros foram chegando e se interessando pelo trabalho devido ao exemplo que aqueles que estavam trabalhando passavam a eles, e assim o trabalho foi continuando e cada vez ampliando mais até os dias de hoje. Assim aconteceu e continua acontecendo com a doutrina espírita, e assim acontece com todo e qualquer trabalho que precisa ter continuidade. Outros irão chegando e darão e continuarão dando ou darão continuidade àquelas atividades. Então é por isso que Miramês diz que estamos todos sendo chamados para cooperar na sequência da doutrina espírita, de modo que ela seja divulgada em toda a terra, levando toda a sua missão, a fé renovada em Cristo, para todos os povos da terra. Então, assim, o convite está sendo feito ao longo desses 2000 anos, conforme o próprio Cristo nos fala em seus ensinamentos, e aqui na doutrina espírita, a revivescência do Evangelho, ou o Evangelho redivivo, não é diferente.
as almas missionárias, quando desencarnam, não ficam tristes por terem deixado sobre a terra obras interrompidas, por saberem que tudo pertence a Deus, sob a orientação de Jesus. Então, tudo pertence a Deus, sob a orientação de Jesus e dos seus missionários de luz. O modo de deixar o trabalho, ou melhor, o medo de deixar o trabalho interrompido, nasce na falta de compreensão. Então, espírito menos esclarecido ou espíritos menos esclarecidos sentirão este medo, ou até mesmo terão apego a essas atividades e sentirão por deixar aquelas atividades ou ter que passar para outras mãos realizarem aquelas atividades. Mas espírito evoluído não, porque ele sabe que a obra pertence a Deus. Então, o medo de deixar o trabalho interrompido nasce da falta de compreensão. Mãos e mais mãos nos sucedem em todas as atividades, desde que haja vontade da suprema inteligência, ou seja, Deus. Vamos confiar mais naquele que nos fez, pois tudo se encontra ligado a ele. Quando se alimentar um ideal, não se deve fazê-lo com violência, deve-se empregar as forças com ponderação, lembrando-se sempre da passagem do Evangelho, quando Gamaliel, no Sinédrio, aconselha ao povo enfurecido com os discípulos de Jesus. Como mestre da lei, disse: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Anotações em Atos dos Apóstolos. Então, aquele espírito reencarnado na roupagem de Gamaliel, que era uma pessoa importante, uma figura importante no Sinédrio, aconselhou os seus pares para que deixassem os trabalhadores de Jesus seguirem as tarefas, porque se eles estivessem realizando tarefas que fossem tarefas deles mesmos, desapareceriam, mas se fossem tarefas de Deus, o trabalho seguiria adiante. E se eles tentassem interromper o trabalho, eles estariam lutando contra o próprio Deus. Anotações em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 38 e 39. E ainda Miramês diz: e como a obra era de Deus, os discípulos e seguidores de Jesus partiram para o além e voltaram à terra vezes sem conta, para inspirar os seguidores da grande obra iniciada por Jesus Cristo. E continuam até os dias de hoje trabalhando com mais alegria, principalmente no novo instrumento, a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, para o Evangelho ser conhecido em todas as nações, no despertar de todas as criaturas, como sendo a luz de todos os caminhos. Então, assim, nos lembra Miramês e nos esclarece acerca da continuidade da obra, porque toda obra que tenha necessidade de seguir adiante, ela não será interrompida. Então, assim, ele encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira, que a humanidade se encontra em novos preparos, objetivando novos ideais, desde quando sejam alicerçados nos fundamentos de vida,
lançados por Jesus aos corações. Ele, verdadeiramente, é o caminho na vida de Deus, impulsionado pela verdade universal. Então, Jesus é o caminho que leva para a vida, que leva para a verdade, ou que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não tenhamos dúvida que os trabalhos, por menores que sejam, que estejamos realizando aqui na Terra, se for da vontade de Deus, que esses trabalhos ou que esse trabalho tenha continuidade, não tenhamos medo, não fiquemos lamentando que quando desencarnarmos esses trabalhos serão interrompidos, porque se estiver no projeto, se for da vontade de Deus, esses trabalhos continuarem, ou desses trabalhos continuarem, outros trabalhadores irão chegando e eles chegarão e darão continuidade às tarefas, melhorando ainda mais o processo. É da lei do progresso. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.